Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Marcelo Comete, estou aqui para dar para vocês uma dica quentíssima para o próximo exame da OAB. Nós vamos falar hoje de um tema importante nas questões de direito empresarial, um tema relacionado à teoria de empresa, mais especificamente ao estabelecimento empresarial. Vou falar com vocês hoje sobre o trespasse. Afinal, o que é trespasse? Primeiro ponto importante que pode ser inclusive objeto de uma questão da OAB. Trespasse nada mais é do que um contrato. Um contrato que tem por objeto a alienação, a transferência do estabelecimento empresarial. Então, essa é a primeira dica importante sobre estabelecimento. Saber o que é trespasse. Trespasse é um contrato, mas não tem por objeto cessão de cotas ou transferência de ações de uma sociedade. O trespasse tem por objeto a transferência do próprio estabelecimento. E o que é estabelecimento? Estabelecimento nada mais é do que tudo aquilo que o empresário organiza para poder explorar a sua atividade, para poder explorar a sua empresa. Portanto, o artigo 1142 do Código Civil traz lá o conceito de estabelecimento empresarial, como sendo o conjunto, o complexo de bens corpóreos e incorpóreos organizados pelo empresário para a exploração de sua empresa, portanto, para a exploração de sua atividade. Então, se eu olho para um restaurante, o estabelecimento empresarial ele não vai se limitar apenas ao local onde a atividade é exercida. Na verdade, o local é o que nós chamamos de ponto empresarial. O estabelecimento vai muito além do ponto. O estabelecimento, neste exemplo, englobaria não apenas o local, mas também os bens corpóreos, como mesas, cadeiras, pratos, talheres, equipamentos que irão compor a cozinha industrial deste restaurante, bem como bens incorpóreos, como o próprio ponto empresarial, e também, claro, a marca, um bem incorpóreo muito importante para o empresário. Muito bem, quando nós falamos em transferir esse estabelecimento, nós estaremos falando de trespasse. Trespasse nada mais é do que o contrato que tem por objeto a transferência do estabelecimento. E um tema importante para o exame da OAB é justamente saber como fica a questão da sucessão, como fica a questão das dívidas relacionadas a esse estabelecimento. Em primeiro lugar, é muito importante que vocês saibam que o empresário, como regra, tem liberdade para transferir o seu estabelecimento. Como regra, ele tem liberdade para alienar o seu estabelecimento empresarial. Essa regra, ela só é limitada, ela só é relativizada nas hipóteses em que este empresário possuir credores e não tiver no seu patrimônio outros bens que assegurem a satisfação desses credores. Em tal circunstância, para que o empresário possa celebrar o trespasse, ele terá que optar por pagar previamente seus credores ou, o que é mais comum, o que é mais usual, obter a anuência deles. Mas como é que o empresário faz, professor, para obter a anuência dos credores caso deseje alienar o seu estabelecimento? Muito fácil. Ele vai notificar cada credor. E o credor, ao ser notificado, terá um prazo de 30 dias para se manifestar. Se dentro desses 30 dias os credores se manifestarem expressamente, portanto, contra-notificarem favoravelmente a alienação, nós estaremos aí diante de uma situação em que o empresário terá obtido a anuência expressa de todos os seus credores. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente os credores sequer respondem à notificação. E aí, decorridos 30 dias, não havendo manifestação expressa por parte dos credores, nós, ainda assim, teremos a possibilidade da transferência do estabelecimento. Porque, de acordo com o artigo 1145 do Código Civil, o silêncio dos credores valerá como a anuência. Estamos aqui falando da chamada anuência tácita. Os credores, ao serem notificados, se não responderem contrariamente e de forma expressa, dentro do prazo de 30 dias, será tido esse silêncio como uma anuência, fazendo com que então o empresário também possa igualmente alienar, transferir o seu estabelecimento. Na verdade, o empresário só não poderá alienar o seu estabelecimento se dentro dos 30 dias houver uma oposição expressa por parte dos credores. E aí pouco importa se a oposição se der por apenas um único credor ou se der por todos os credores. Havendo a oposição por parte dos credores dentro deste prazo de 30 dias, ou o empresário desiste da venda, ou o empresário paga os credores e transfere o estabelecimento. Agora, questão importante,
E se o empresário, mesmo diante da oposição de credores, resolver não pagá-los e mesmo assim transferir o seu estabelecimento? Mesmo diante da manifestação contrária por parte dos credores, o empresário vai lá e celebra o trespasse. Neste caso, essa alienação será tida como irregular e, além de ser considerado um ato de falência, podendo ensejar na decretação de quebra do empresário alienante, também fará com que essa transferência seja considerada ineficaz. Portanto, senhores, a alienação irregular do estabelecimento, ela será ineficaz perante os credores deste empresário. Percebam que o negócio é válido, percebam que o negócio existe, porém ele não produzirá efeitos. Esse é o grande ponto aqui relacionado à transferência. Por fim, no que diz respeito à sucessão, havendo a válida transferência do estabelecimento empresarial, a responsabilidade, como regra, é do adquirente. Aquele que adquire o estabelecimento responde por todas as dívidas relacionadas ao negócio explorado, desde que, é claro, essas dívidas tenham sido do seu conhecimento no momento da transferência. E a prova desse conhecimento se dá pela contabilidade do alienante. Por isso, o artigo 1146 do Código Civil estabelece que o adquirente é responsável pelas dívidas desde que devidamente contabilizadas. Mas cuidado, o fato da responsabilidade ser do adquirente não exonera o alienante, que permanece solidariamente responsável a ele pelo prazo de 1 ano. Legal, pessoal? Então, a minha dica aqui final sobre estabelecimento é a leitura desses artigos do 1142 ao 1149 do Código Civil. Através desses poucos artigos, vocês vão exaurir o que há de relevante para o exame da OAB sobre estabelecimento empresarial. Um forte abraço para vocês e até um próximo encontro.